Olha, eu acho que a gente tem que abrir um debate. O Lula falou assim, nós vamos abrir um debate sobre a 6x1. Nada mais. O ministro do Trabalho essa semana, o que fez? O ministro Marinho, sindicalista de São Bernardo do Campo, anulou uma sentença em um processo fechado contra trabalho escravo, arquivou, a ponto de os trabalhadores do Ministério do Trabalho estarem em greve contra o ministro do Trabalho. Quer dizer, o que dizer dessa decadência, desse sindicalismo que começou lá nos... Como é que é o negócio aí? O ministro do Trabalho... Peraí, deixa eu voltar, não entendi bem, eu vou conferir a informação. Peraí... 1h02, né? Deixa eu ver. Que é a última conquista com a pejotização. Eu não vejo o governo Lula se manifestando claramente contra isso. Imagina. O governo Lula afirma que vai pautar a temática da jornada contra a jornada 6x1. Já está pautada. Não, está pautada pelo partido. O governo não toma uma medida. O governo não toma uma medida. Não é uma coisa, gente. Pautar não é medida, não, imagina. Da República, olha, eu acho que a gente tem que abrir um debate. O Lula falou assim: nós vamos abrir um debate sobre a 6x1. Deixa eu ver o que ele vai falar do ministro do Trabalho aqui de novo. O ministro do Trabalho essa semana, o que fez? O ministro Marinho, sindicalista de São Bernardo do Campo, anulou uma sentença em um processo fechado contra trabalho escravo, arquivou a... Vou ter que conferir essa informação. Vamos lá. Vamos lá. Sentença contra trabalho escravo. Vamos ver se eu acho essa informação que ele está passando aí. Vamos conferir, né, gente? Que é bem sensível. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma matéria do Repórter Brasil. Gente, se for verdade, eu falo, de boa, não tem problema não, tá? Aqui eu prezo pela verdade, doa quem doer, tá? Se for verdade, é verdade. Vamos abrir aqui a matéria que está falando sobre isso. Repórter Brasil. Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui de mais credibilidade. Nexo Jornal. Vamos lá. Olha, tá, vou manter essa aqui mesmo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai conferir junto. Se for verdade, sem problema. Se for verdade, é verdade. Se não for, nós vamos conferir aqui. Vamos lá. Ministro do Trabalho anula flagrante de trabalho escravo. Vamos ver, ó. É a primeira vez que o ministro do Trabalho cancela os efeitos de uma fiscalização que havia resultado em resgate de trabalhadores escravizados após ter chamado para si a decisão final. Vamos entender isso aqui direitinho. E se for verdade, eu vou fazer a minha crítica, tá? Vamos ver. Tá aparecendo aí, não tá, gente? Tá. Mas eu acho que eu tô tapando, né? Deixa eu ir para aquele layout tradicional, que aí não tampa. Isso, esse aqui, né? Vamos lá. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anulou os efeitos de uma fiscalização realizada por auditores fiscais do governo federal que resgatou 5 trabalhadores de condições análogas às de escravo na extração de sisal, fibra utilizada na fabricação de cordas e tapetes. O caso aconteceu em 2023, em Jacobina, na Bahia. A decisão do ministro foi tomada em 18 de novembro, mas só veio a público nos últimos dias. Mas ele já era o ministro do Trabalho? Se é, tá errado. Tá errado, eu não concordo. Tá errado, é. Vamos lá. Ele tomou essa decisão em 18 de novembro de 2023, né? Mas vamos ver. É a primeira vez que o ministro do Trabalho anula os autos de infração de uma fiscalização que resultou no resgate de trabalhadores escravizados
após ter chamado para si a decisão final sobre eles. Desde setembro, a cúpula do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, né, fez uso da vocação chamar para si a competência final sobre um ato administrativo, por 3 vezes, entendendo ao pedido de empregadores e intervindo, ou seja, atendendo lá ao pedido dos empregadores, e intervindo em inspeção feita pelos auditores fiscais, né? Olha, até agora o que eu estou vendo aqui, de fato, está errado, aí eu vou ter que concordar com o Nildo, né? Além do caso envolvendo a APAEB, que é a Associação Comunitária de Produção e Comercialização do Sisal, a JBS Alves e Santa Colomba Agropecuária já haviam tido seus casos avocados pelo ministro. Não foram divulgadas informações sobre a análise ministerial desses 2 últimos casos. Isso aqui é para demissão desse ministro, gente. Agora eu quero conferir desde quando que ele é ministro. Não tô lembrado aqui, tá? Não estou lembrado aqui desde quando ele é ministro. Eu vou puxar aqui numa pesquisa. Se quando ele tomou essa decisão, ele já era ministro do governo. Vamos lá. Ministro. Vamos lá. Deixa eu ver quando foi que ele assumiu. Ele é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, né? Deixa eu ver aqui. Quando que ele assumiu esse ministério? Vamos lá. Ministro do Trabalho e Emprego, ele assumiu, deixa eu ver aqui. Não está aqui a data que ele assumiu, peraí. Quando foi que você assumiu, Marinho? Fala aí. Maio de 23. Então ele já era realmente ministro do Trabalho. Ele assumiu em maio, não foi no iníciozinho não, mas assim, ele já era ministro do Trabalho quando isso aconteceu, esse caso lá dos 5 trabalhadores análogos à escravidão. Ele anulou essa questão do trabalho dos fiscais. Está errado isso aí. Eu discordo, repudio isso completamente. O Nildo está certo de reclamar. E isso aí seria caso para demissão desse ministro, com certeza, com toda certeza. Com toda certeza. O cara não pode anular a sentença de questão de trabalho escravo, pelo amor de Deus, gente. Isso aí queima a imagem do governo Lula e não pode fazer isso. Exatamente, né? Ele tem que ser demitido. Primeira vez que eu vou concordar com o Nildo Ourix em alguma coisa. Conferir, a informação procede, bate, o Nildo Ourix está certo dessa vez. E é um absurdo, pô. É um absurdo. Um ministro do Trabalho revogar a sentença de trabalho escravo. Não. Eu discordo, gente. Eu discordo. Vocês falam que eu não tenho crítica? Tá aí minha crítica. Discordo plenamente disso aí. Discordo. Repudio esse tipo de coisa. O que é isso? Não sei, vou ter que pesquisar mais, mas a priori é verdade o que o Nildo Ourix trouxe. O ministro realmente revogou sentença de trabalho escravo. A priori é isso. Vou aprofundar mais a pesquisa para tentar entender a questão, né? Vou aprofundar mais depois, mas a priori eu já digo que eu discordo, né? Ele realmente anulou a sentença. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para o layout que eu estava. Vamos lá. Ponto dos trabalhadores do Ministério do Trabalho estarem em greve contra o ministro do Trabalho. Quer dizer, com razão, o que dizer dessa decadência, desse sindicalismo que começou lá nos anos 80? Muito diferente nesse aspecto da posição do João Goulart. João Goulart é o único presidente da República que morre no exterior. Morre no exílio. Vem para cá. Washington Luiz também. Mas digno de lembrança
Então tu tem que... Nildo, você errou, Nildo. Comete erro histórico, vai ser corrigido. Comigo é o seguinte, da Inglaterra só tome os melhores exemplos. Então, aqui da política nacional, o João Goulart. Segundo, o João Goulart foi golpeado e foi derrotado pela burguesia e pelo imperialismo porque ele moveu o movimento de massas. Você pode dizer que é tardio, você pode dizer que era ambíguo, mas ele chamou as reformas de base que tocavam na propriedade, no poder e nos lucros das multinacionais. Eu tenho que, em perspectiva histórica, olhar isso. Quando eu olho o Lula, eu fico pensando o seguinte: qual foi a instituição que o Lula criou? Uma instituição. O Getúlio Vargas, que não é santo de minha devoção, digo sempre, a burguesia deve mais a ele do que os trabalhadores. Eu fico olhando e digo, escuta, qual é a instituição que o Lula criou? O Lula não criou nenhuma instituição. Cara do Breno. Nenhuma. Do ponto de vista do salário, das propriedades, da política, do Estado brasileiro. Ao contrário, durante todos os governos Lula, nós estamos vendo a cumplicidade do Lula com o desmantelamento do Estado herdado lá da era Vargas. Aquele pronunciamento que o FHC fez quando se despediu do Congresso, do Senado Federal, dizendo que ia enterrar a era Vargas, aquilo teve dois pilares. O pilar do FHC e o pilar lulista. Um na ofensiva e o outro no silêncio. O Lula não queria, certamente, a privatização da Eletrobras, mas não moveu nenhuma ação para recuperá-la. O que está acontecendo na Petrobras hoje é verdadeiramente escandaloso. Aquilo tinha que limpar aqueles rentistas de lá. Ele tem maioria no Banco Central, tem maioria na Petrobras, não move uma ação concreta, Breno. Então eu fico dizendo que eu tenho, por justiça histórica, que mencionar que João Goulart, que pagou com o exílio e com a morte no exterior, é infinitamente superior ao Lula, que tem tudo para ter o apreço da burguesia e um dia, quando ele tiver que partir desse mundo como todos nós, morrerá em casa, tranquilo, sem ser incomodado pela classe dominante. Daí que eu tenho imenso apreço, a despeito de minhas profundas críticas à vacina. Quando o Breno dá esse risinho aí, é porque lá vem chumbo grosso, hein? Lá vem lapada, hein? Se prepara, Nildo. Não queria estar na sua pele, não, quando for a fala do Breno, hein? Porque agora tu narneou, mas narneou muito. João Goulart, vamos lá. Na hora da disputa de poder. E se eu critico o João Goulart, faço reparos a João Goulart pela disputa, por ele não ter ido até o fundo e até o fim na disputa de poder, imagine que eu tenho que ser muito mais áspero com o Lula, que faz uma renúncia prévia, pratica uma servidão voluntária em relação à classe dominante. Voluntária? 3h30, Breno. Pera aí, antes do Breno, mas como assim voluntária, ô Nildorix? A gente vive, por acaso, num país socialista? Sei lá, a gente vive num modo de produção, economia solidária? Sim, um libertarianismo aí, um ancapismo, sei lá. A gente não vive no capitalismo, não? Não é neoliberalismo que a gente vive, não, Nildo? Engraçado isso, né? Uma renúncia voluntária. Mas ainda bem que o Breno não decepciona a gente, né? Eu tenho certeza que vem lapada forte aí. Mas vamos lá. Depois eu quero, nós vamos ter um tempo assim no final para as outras espetadas. Assim, claro, na hora do superchat eu libero o tempo. Quer tomar mais lapada no final, Nildo? Caramba! Eu queria entender por que você tem tanta boa vontade com o João Goulart e tanta má vontade com o Lula. Eu acho que você é um caso de antipetismo ilustrado fascinante. Nossa Senhora! Que é isso, gente? Ele aceita suceder Jânio na condição de um sistema parlamentarista. Esse é o acordo que lhe garante a posse. Brizola considerava que Jango o havia esfaqueado pelas costas, porque Brizola achava que havia condições de Jango assumir o lugar do Jânio e manter o regime presidencialista. Disse isso publicamente inúmeras vezes. João Goulart aceita o parlamentarismo, que foi uma política de conciliação, como o Partido Comunista Brasileiro dizia à época. João Goulart só vai começar a governar em 63, em janeiro de 63, quando um plebiscito permite a vitória do presidencialismo, e até novembro de 2023 ele era
criticado Não, pelo 63. partido... Novembro de 63, foi o que eu falei. Falou 23. Até novembro de 1963, ele era criticado pelo Partido Comunista e outras forças de esquerda por executar uma política econômica liberal. O ministro da Fazenda dele era o Carvalho Pinto, que depois foi candidato a senador, foi governador de São Paulo e candidato a senador pelo Arena, o partido da ditadura. João Goulart só rompe com o liberalismo quando se dá conta da impossibilidade de deter a ofensiva burguesa contra ele. Em novembro de 63, ele vai ter uma política de mobilização e de defesa das reformas de base. Dezembro, janeiro, fevereiro e março, são 4 meses. João Goulart não teve tempo de executar um programa de governo que efetivamente alterasse as condições de vida. Gente, deixa eu só interromper um pouquinho a brilhante explanação do Breno, porque de fato não dá para entender essa boa vontade com o João Goulart, que sinceramente não foi grande coisa. Desculpa, gente. Desculpa aí aos fãs do João Goulart, mas não foi essa Coca-Cola toda. E o cara com uma má vontade, como o Breno bem colocou, um antipetismo tosco, cara. O cara não reconhece nada que o Lula entregou, nada que o Lula criou. Teve a pachorra de falar das instituições. O que é isso, gente? Mas, enfim, ainda bem que diante dele tem, até agora, o melhor debatedor que eu já vi nesses podcasts aí, que não deixa passar nada. Trabalhadoras, nós podemos criticar que o Lula tem limitações em relação a isso, mas é visível em termos salariais, de emprego, de programas distributivos, de crescimento do salário mínimo, de ampliação das universidades. E a limitação nem é do Lula, é da lógica mesmo. A criação dos institutos federais, é visível a mudança de vida das classes trabalhadoras. Foram feitas reformas estruturais, acho que a principal acabou sendo derrotada, que foi o regime de partilha na Petrobras. Mobilização social, não foram Nildo. feitas reformas estruturais, mas é visível a melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras sob o governo Lula. Quero, então, fazer essa ressalva sobre a sua má vontade com o presidente Lula nessa comparação. É uma comparação, né, historicamente imprópria que você faz. Antes de terminar com o Breno aqui, a explanação brilhante do Breno, tá aí um caso clássico de antipetismo, o Nildo. A má vontade do cara é nítida e notória. Nítida e notória, conforme o Breno está expondo aqui para todo mundo. Isso aqui é um antipetismo, gente. Nada tá bom, nada que o Lula criou é bom, nada que o Lula faz é bom. O Lula é reconhecido no planeta todo, mas para o Nildo, nada que ele fez ou faz é bom o suficiente. Bom é o João Goulart, que se você perguntar em qualquer parte do mundo, ninguém sabe quem é. Agora pergunta quem é Lula, em qualquer parte do planeta Terra. Você vai ver a diferença. Segundo, que o meu critério não é marxista. Vou aqui usar um exemplo histórico. Num período revolucionário, ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, que é um período contra-revolucionário, era governo na Rússia o governo Kerensky e um general chamado Kornilov tenta um golpe de Estado. Qual foi a posição do Partido Bolchevique e de Lenin? Defendeu o governo Kerensky contra o governo Kornilov, porque era o mal maior, porque era a vitória de uma contra-revolução czarista. Aqui, Nildo. Depois de derrotado o mal maior, numa situação revolucionária, os bolcheviques voltaram a defender aquelas bandeiras que levariam à Revolução de Outubro. Portanto, o critério marxista de derrotar um inimigo maior numa determinada situação, esse critério sempre esteve presente no marxismo. Sempre esteve presente no marxismo. E vale também para enfrentar o bolsonarismo nos dias de hoje. E, por fim, uma última observação, pulando um pouquinho do tempo. Você é muito benéfico com Bolsonaro. Bolsonaro não representou nenhuma repressão à luta da classe trabalhadora. Você sabe que as associações de funcionários públicos entraram no período de governo de Bolsonaro com mais de 1.600 reclamações pelo chamado assédio moral, que não é outra coisa que não a repressão no local de trabalho, mais de 1.600 reclamações por assédio moral, Nildo. Nossa, é uma brutalidade, isso não é repressão? Que lapada! Nildo, pergunta. O Breno, o Breno não deixa passar nada. Eu pensei que ele fosse deixar passar essa do Bolsonaro não ter atacado o sindicato, não ter atacado a questão é sindicalismo, professores, toma, mas ele não deixa. Nossa Senhora.
Exatamente, né? Não dá para entender essa fixação que eles têm no João Goulart. Porque no Getúlio a gente até entende. Getúlio fez muita coisa, né? Os trabalhistas têm uma fixação no Getúlio, mas a gente entende, pô. A importância histórica do Getúlio para o nosso país é inegável, tá? Agora, o João Goulart, essa fixação no João Goulart, nem tempo de governar ele teve direito, gente. Que fixação é essa no João Goulart, esses caras? Eu não consigo entender, sinceramente. E até agora, sinceramente, deixa eu ver quanto tempo de debate já reagimos. São 3 horas, já reagimos a 1h09, quase 1h10. E, pelo visto, esse debate vai render. E até agora é atropelamento total do Breno, gente. É um atropelamento, é um show de atropelamento. O Nildo não viu a cor da bola nesse debate. Não viu. A única bola dentro que ele deu é falar daquele ministro do Lula que, de fato, vacilou, revogar uma sentença de trabalho análoga à escravidão. Tá erradíssimo, concordei com o Nildo, mas tirando isso, não viu a cor da bola. Não viu. O Luiz Barros, boa noite, seja bem-vindo. Veio aqui deixar o boa noite aí a todos. Boa noite, Luiz. Obrigado aí pela presença. Vamos lá. 2 minutos e 30.